Boa noite, amados irmãos. Vamos realizar o segundo momento missionário. Tema: despertemos para pregar. Divisa: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4, 2, parte A. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome, Senhor. Te rendemos graças, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de realizarmos uma campanha neste ano de 2020, mesmo em meio a tantas dificuldades. Te agradecemos, Senhor, por todos os irmãos que estão participando através da oração, através da contribuição, através da mobilização, através do ID. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo de bom que tu tem nos proporcionado em meio a tantas dificuldades. Eu quero te pedir agora, meu Deus, por todos aqueles que estão indo dos campos, que realmente possam continuar fazendo tudo para te agradar, para avançar na obra missionária. Queremos te agradecer, Senhor, pelo ano passado, o ano 2019, que foi uma campanha também que foi realizada com dedicação exclusiva de cada irmão, de cada igreja. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Aumenta a nossa fé. Eu oro e agradeço no santo nome de Jesus. Amém. O alvo da igreja, R$3.000. O alvo geral, R$250.000. Ore, oferte, mobilize, vá. Vamos agora ouvir o hino de missões estaduais. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o teu ide por onde me mandar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o teu ide por onde me mandar. Despertai, ó Igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, fazer o teu ide por onde me mandar. Despertai, ó Igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, por todo o Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, ó Igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar.
os cativos pela opressão, libertai os perdidos sem paz, sem direção. Um homem sertanejo preso em traição, sem a esperança da salvação. Na palavra está escrito que Cristo me libertou. O que Ele fez em minha vida foi por amor, por isso vou testemunhar e para todos vou falar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai na igreja do Senhor, de leste a oeste com todo fervor, por todo o Piauí vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai na igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Iremos conhecer um pouco sobre um dos municípios que ainda não possui presença batista, Aroeiras do Itaim. Possui, de acordo com dados do IBGE, 2.551 habitantes. Faz limites com Paquetá, Picos, Geminiano, Santa Cruz do Piauí e Itainópolis. Fica a uma distância de 340 km de Teresina. Ore pelo município de Itaim, ore pelo nosso alvo, ore pelo alvo geral. Vamos agora ouvir a mensagem bíblica com o pastor Vivaldo Cardoso. Quero convidar que os irmãos abram suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 8, do 31 ao 36, é o texto que destaco para a referência, que servirá de base para a mensagem desta ocasião. E diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: lhes digo a verdade, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Eu quero tratar nesta ocasião, irmãos, antes vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Agradecidos por esse momento, na campanha de missões estaduais, dando sequência à nossa mobilização, rogamos que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor infinito e pelo teu Espírito Santo sejamos envolvidos para levar essa mensagem a todas as cidades que ainda restam, serão alcançadas. Nosso tema da missão, da campanha de missões estaduais deste ano: despertemos para pregar. Por isso, desperta no coração de cada um do teu povo esse desejo de proclamar a tua palavra. Ser conosco neste momento, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós queremos levar ao tema desta reflexão do texto que nós acabamos de ler: a verdade nos libertará. A verdade vos libertará. Amados irmãos, nesse período todo especial da campanha de missões estaduais, na nossa mobilização missionária aqui na Igreja Batista da Primavera, queremos que cada piauiense, cada irmão membro desta igreja, se desperte para pregar a mensagem. Como igreja, levar a mensagem que traz a verdadeira liberdade. Muitos dos nossos piauienses, nossos sertanejos, estão escravizados e dominados pela escravidão da idolatria. Nós todos queremos ser livres. A nossa situação como brasileiro, e nós brasileiros valorizamos a liberdade, e com efeito a nossa nação é instituída sob a proteção de Deus, e nas palavras
do preâmbulo da nossa Constituição Federal, que trata, sobretudo, do Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, os valores supremos, meus amados irmãos, que nós precisamos como sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, comprometida com a ordem interna e internacional, a situação pacífica e solução de controvérsias. Os termos liberdade ou liberdades aparecem 19 vezes dentro do texto da nossa Constituição Federal. E é por isso, meus amados irmãos, que eu e você temos a grata satisfação de entender que essa liberdade, em dado momento, nossa consciência e a liberdade de nós, como cidadãos, se sentem ameaçadas. A Constituição nos garante a liberdade de culto, de crença, a liberdade de ir e vir, a liberdade de associação lícita, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de solicitar ao governo a reparação de danos que porventura tenham ocorrido. A liberdade é algo muito caro para nós brasileiros. E, meus amados irmãos, nós, no momento em que atravessamos em nossa nação, sentimos que essas liberdades vêm ameaçadas pelos ventos que sopram, sobretudo do Supremo Tribunal Federal. Liberdade e direitos sociais e individuais compõem a base da nossa nação. E nós precisamos, meus amados irmãos, entendendo dessa forma, levar essa mensagem que liberta aos brasileiros, aos piauienses, aos sertanejos do nosso estado. Tanto que podemos assumir com certeza e sem medo de errar que todos nós precisamos ouvir e entender o que essa liberdade traz para cada um de nós. E penso isso, meus amados irmãos, ninguém de sã consciência deseja submeter à servidão. Muito menos à servidão do pecado, que muitas vezes aparece como prazeroso, mas escraviza e domina. Todos nós desejamos ser felizes e em liberdade. Entretanto, meus amados irmãos, há uma necessidade que o ser humano precisa encontrar naquilo que diz respeito à palavra de Deus, naquilo que é proposta de Deus pela sua palavra, a Bíblia Sagrada, para ele seja verdadeiramente livre. O texto bíblico diz que aqueles poderão ser livres de fato. E é possível ser livre de fato? A palavra de Deus diz que sim, meus amados irmãos, e o próprio Senhor Jesus Cristo afirma isso. Raramente nós encontramos alguém que queira se submeter à servidão, como já mencionei agora há pouco. A palavra de Deus diz em João 8,36, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Mas há uma necessidade que nós precisamos reconhecer diante do ser humano. Ele precisa confessar a sua pretensão de liberdade. Ele precisa comprometer-se com um programa de liberdade. E ele precisa crer na promessa de liberdade. Nós podemos ver dessa forma, meus amados irmãos, como o ser humano pode ser liberto, como a palavra de Deus pode alcançar corações, principalmente em meio ao nosso povo, que precisa dessa liberdade diante de Deus. Devemos, portanto, a pretensão de liberdade, o programa de liberdade, e estaremos, sobretudo, em busca da verdadeira liberdade. Confesse a sua pretensão de liberdade. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando propôs esse assunto ao ser humano, cativo pelo pecado, ele mostrou que aquele que peca é escravo do pecado. E dessa forma, meus amados irmãos, a proposta da palavra de Deus é tornar o ser humano livre. E ao torná-lo livre, trazer sobretudo na vida daquela pessoa que, ao conhecer a verdade que liberta, pode então experimentar algo diferente. Quando nós olhamos para o propósito da palavra de Deus, meus amados irmãos, e os judeus que conversavam com o Senhor Jesus Cristo, disseram, nunca fomos escravos de ninguém, eles haviam esquecido o histórico da sua trajetória na terra.
Eles haviam esquecido o período que tiveram no Egito, que tiveram na Síria, na Babilônia, dominados pela Grécia, dominados pela Síria e, ultimamente, naquela ocasião, dominados pelos romanos. É por isso que nós precisamos entender que a palavra de Deus, na sua grata satisfação, Deus traz para nós, para nosso povo, para nossa gente, essa proposta de liberdade. Tornar o ser humano livre como aquilo que é vontade de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 9, os versos 40 e 41, destacam para os amados irmãos, alguns dos fariseus que estavam perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. De volta ao nosso texto, meus amados irmãos, Jesus pode então sugerir numa declaração que soou de forma muito contundente ao coração daqueles que ouviram. A pretensão de liberdade de qualquer pessoa se encaixa sobretudo e deve mostrar que em alguma das situações que ela julga ser ideologia, religiosidade, moralidade, status social, econômico ou qualquer outro tipo de coisa. Não é isso que Jesus propõe. O que nós podemos ouvir no diálogo de Jesus com aqueles que estavam ali presentes naquela situação, e naquele momento tão oportuno, é que eles precisavam entender que eles eram parte daquilo que era a resposta de Deus para as suas vidas. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, a nossa situação quanto igreja, quando nós olhamos a nossa situação como povo que tem um recado de Deus para levar a esse estado, o Piauí precisa ser liberto. O sertanejo piauiense precisa ser liberto. O Senhor Jesus mostra que não só pela sua graça e pela sua misericórdia, a verdade libertará aquele que realmente crê. É dentro desse aspecto que nós podemos então ver que a misericórdia de Deus, pela sua infinita bondade, pelo seu infinito amor, torna possível uma vida completamente diferente. Jesus diz que o pecado escraviza. E se ele escraviza, eu quero, nesta ocasião, mencionar duas maneiras, como o pecado escraviza de duas maneiras. E, portanto, a liberdade virá também de duas formas. O pecado primeiro escraviza, produzindo desejos irresistíveis. O pecado escraviza pela vida toda e, eventualmente, condena. Mas, meus amados irmãos, pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós podemos experimentar algo bem diferente daquilo que é recado de Deus para a minha vida, para a sua vida. Nós podemos experimentar, dentro do propósito de Deus, em razão da escravidão e da dominação do pecado. A escravidão e a condenação do pecado. Quando a gente abre a Bíblia, lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo, escrevendo naquela ocasião, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Jesus é o nosso substituto e creia que ele nos liberta da dominação do pecado quando aceitamos estar com ele, quando aceitamos permitir que a sua graça, a sua misericórdia, crendo na proposta que ele trouxe para a humanidade. Confesse a sua pretensão de liberdade, confesse a sua pretensão e comprometa-se com um programa de liberdade. A libertação da condenação e da dominação do pecado passa sobretudo por um programa de liberdade que nós encontramos no texto que separamos para a mensagem desta ocasião, mostrando os versos 31 e 32 como um recado de Deus para todos nós. É dessa maneira, meus amados irmãos, que nós podemos encontrar verdadeiramente algo que preencha a necessidade do ser humano. Primeiro, creia. Segundo, permaneça. Terceiro, permaneça na palavra. E isto significa, meus amados irmãos, não deixar de ser persuadidos da sua verdade, que nunca eleva a qualquer outra verdade acima dela. A verdade da palavra de Deus liberta, e ela é o próprio Filho de Deus.
Permaneça na palavra. Isso significa, meus amados irmãos, que continuando da forma como nós cremos, da forma como nós permitirmos que a palavra de Deus, na sua graça e na sua misericórdia, esteja em cada vida, na vida do sertanejo, na vida do povo, que assim espera ouvir uma mensagem. Permanecer na palavra significa nunca deixar de andar à luz da palavra. Permanecer na palavra como se qualquer outra luz pudesse mostrar os segredos dos caminhos para a vida eterna, e não existe, porque só Jesus é o caminho que conduz à vida eterna. É por isso, meus amados irmãos, que nós temos uma mensagem desta maneira para transmitir ao povo do estado do Piauí. Despertar para pregar o tema desafio da nossa campanha de missões para este ano. Mostra, sobretudo, aquilo que é a misericórdia de Deus em nossas vidas e pode tornar a nossa vida completamente diferente. Creia na promessa de liberdade. A nossa libertação, obra de Cristo realizada na cruz do Calvário por nós. Do início ao fim, nós podemos ouvir dentro do texto que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que aquele que crer nele será liberto. Como ser livre? Como ser liberto? Seria a pergunta que alguém pudesse fazer. A resposta, o apóstolo Paulo responde em Romanos 8, versos 1 e 2. Agora, portanto, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, a lei e o Espírito da vida, os libertou da lei do pecado e da morte. É dessa forma que, pelo Espírito Santo, pela graça, pela misericórdia de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo se interpõe e coloca-se diante de Deus para interceder por nós, para permitir que a sua graça, que a sua misericórdia e o seu infinito amor encha cada coração do povo piauiense. A verdade os libertará. É a última frase do versículo que nós lemos como base para essa mensagem. O Filho, Jesus Cristo, é quem de fato nos liberta. Quando ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Essa é uma promessa. Não é uma promessa de campanha, de nenhuma campanha. É uma promessa da proposta de Deus para tornar a humanidade diferente daquilo que é a sua graça e a sua misericórdia por nós. É por isso que nós temos, dentro da campanha de missões deste ano, a proposta de levar uma mensagem que liberta o sertanejo daquela situação em que se encontra, enraizado na idolatria, escravizado pela idolatria, para sermos totalmente livres e libertos de fato, como o próprio Senhor Jesus Cristo assegura no texto que separamos para essa reflexão. Aqui, no Evangelho de João, no capítulo 8, os versos de 31 ao 36. Para sermos felizes para sempre, os nossos pecados devem ser, sobretudo, perdoados. E a ira de Deus removida, e Cristo deve se tornar o nosso supremo tesouro, o nosso eterno Salvador, o nosso libertador, porque ele veio como proposta de liberdade para libertar a humanidade da escravidão do pecado. É por isso, meus amados irmãos, que nós temos na campanha deste ano o desafio de levar essa proposta ao sertanejo. Quando nós podemos ser totalmente livres pela graça e pela misericórdia de Deus, pelo infinito amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que, realizando o propósito do Pai, traz em minha vida, na vida do povo, aquilo que é vontade de Deus. E, finalmente, quando ele diz que, nas palavras do Senhor Jesus, em João, capítulo 8, os versos 32 e o verso 36, que conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Finalmente, meus amados irmãos, a mensagem do Evangelho que liberta é nossa e temos nas mãos para levar ao povo piauiense, proclamando, erguendo a nossa voz, despertando para pregar uma mensagem que pode tornar o nosso povo, a nossa gente, completamente livres da idolatria, da escravidão
pelo pecado da idolatria. Missões Estaduais espera o compromisso e a resposta de cada crente piauiense, de cada crente desta igreja, que é envolvido nesta campanha com o desejo de ver muitos sendo salvos pelo Senhor Jesus Cristo e verdadeiramente libertos. Que nesta ocasião, meus amados irmãos, Deus nos abençoe e coloque em nossos corações o desejo de permanecer livres e o desejo de continuar levando a mensagem que liberta ao nosso povo, a nossa gente. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu convido a todos a nós encerrarmos com uma palavra de oração. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Te agradecemos por mais uma oportunidade de proclamar essa mensagem. Te agradecemos ao Senhor porque a tua misericórdia é grande em nossas vidas. Te agradecemos porque estamos diante do grande desafio de despertarmos para pregar a tua palavra. Abençoa cada família, abençoa cada um dos teus filhos e filhas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.